Olá, bom dia a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Voltamos com mais informações de clima. Ontem você acompanhou aí o anúncio, a divulgação do relatório de acompanhamento de safra da Conab, mostrando que realmente teremos uma safrinha bem importante aqui no Brasil. E o Paraná vem aí dentro das previsões com uma safrinha muito boa. A gente quer confirmar essa história com a Cristina Queiroz, direto lá da Rural Tecnologia. A Cristina tem lá a ferramenta do CropView, que a gente consegue observar através dessa ferramenta, né, Cristina, como é que está se desenvolvendo a lavoura, relacionando ela com o clima, com as chuvas, enfim, o potencial produtivo que essas lavouras têm. Seja bem-vinda mais uma vez, Cristina, obrigado pela participação e vamos observar a situação lá do Paraná. É isso, Cristina? É isso mesmo. Bom dia, Alex, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Hoje nós trouxemos o Paraná, fizemos umas simulações em algumas cidades e vamos olhar dois locais, né? Vamos ver o Paraná de forma geral, com tudo que nós colocamos aqui, né? Nós não fizemos muitas, mas tá tudo, a produtividade realmente está muito boa, né? E mesmo olhando para o momento futuro, com as tendências da climatologia que nos são fornecidas pelo CPTEC, parece que vai continuar tudo muito bem. Muito bem, vamos olhar então. A gente tem um levantamento aí para 5 cidades, né, Cristina? Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu e Itambé. Isso aí. Olhando para todas essas regiões, todos esses municípios, a gente tem um índice bastante interessante de alcance de potencial produtivo, né? O Campo Mourão aí deve encerrar a colheita aqui no quadro, não sei se dá para vocês observarem, 95% do potencial produtivo, Cascavel 95%, lá em Foz do Iguaçu 96% e Itambé 94%, ou seja, uma situação bastante interessante para o produtor em termos de produtividade. Sem dúvida, parece estar muito confortável para o produtor, pelo menos nessas simulações que nós fizemos. É bom a gente sempre lembrar que o CropView ele faz o cálculo do que o clima afetou a produtividade de cada cultivar. Mas para isso é necessário que nós determinemos uma data de plantio e o tipo do cultivar em ciclo em dias. Então nós fizemos algumas simulações com algumas datas de plantio e variamos por estas cidades aqui, mas de forma geral o quadro se apresenta bastante bom. Muito bom. Vamos começar por onde, Cristina? Vamos ver Cascavel? Vamos ver Cascavel então. Vamos ver Cascavel. Eu fiz uma simulação de um plantio em 10 de fevereiro, não sei se está muito cedo para a região. Estamos aqui um ciclo safrinha, né, um cultivar de 130 dias, e fiz uma expectativa de produção aqui de 120 sacas por hectare. Então, nós temos aqui que nós começamos o ciclo desse cultivar com bastante chuva ainda, né? Você vê que por decêndio aqui nós tínhamos acumulado 138 milímetros e estava excedendo no solo para a necessidade do cultivar 94 milímetros. Passou quase que todo o desenvolvimento vegetativo desse cultivar com excedente. Começou a ter um pouquinho de falta a partir de 20 de março. E aí nós vemos aqui que em abril, né, 11 de abril a 20 de abril, já acumulou novamente mais chuva, trazendo excedente. E só agora, em maio, de fato, é que a chuva ficou escassa. E tem previsão ainda, né, porque nós estamos aqui nesse período entre 11 e 20 de maio, nós acabamos de começar esse ciclo, esse decêndio, e onde tem uma previsão de chuvas menores e que vão causar um certo estresse aqui. Mas a gente observa, né, que a quantidade, o volume de chuvas reduz bastante, né, Cristina? A gente está vindo aí de 40, 60, 80, de repente cai para 6, 2, 5 milímetros só nos próximos períodos de 10 dias, né? E o que é normal para essa época do ano também, né, Alex? Exatamente. As águas de março se foram, acho que esse mês nós tivemos uma certa generosidade, né? Abril foi um mês generoso até de águas, pela normalidade, né? E em maio, aqui eu trouxe o balanço hídrico, embora a linha amarela que a gente sabe
é a média da climatologia dos últimos 10 anos, e por ela mostra que, na média, maio também seria um mês de excedente hídrico. E o que esse ano não parece que não vai acontecer. Porque nessa média de 10 anos entram aqueles anos também de El Niño, né? Que tem o inverno mais chuvoso, ou esse período mais chuvoso, né, Cristina? E agora a gente está dentro, segundo os meteorologistas, de um clima de normalidade. Aparentemente, o normal seria esse mesmo, né? De menos chuva nesse período já, né? Não, sem dúvida. É um mês que, historicamente, as chuvas começam a diminuir, né? E nós vamos aí entrar de novo no período chuvoso nos anos de normalidade. Antigamente, setembro, todo mundo aguardava setembro com ansiedade, né? Atualmente, nos últimos anos, a gente vê que isso acaba acontecendo mais para fim de setembro, outubro Outubro. mesmo, mas é um período sem chuva. É verdade. Mas é interessante esse balanço hídrico aqui, que justamente aquilo que você lembrou, né? É um abril chuvoso e acima da média, inclusive, né, Cristina? E acima da média. Olha, aqui nós colocamos nesse ponto, a média, ela fala de um excedente de 30 milímetros, nós tivemos 67 milímetros de excedente. Isto para a necessidade desse cultivar de 130 dias plantado em 10 de fevereiro, mas é um gráfico indicativo de que choveu mais do que a normalidade. Nós estamos aqui nessa barra verde, é isso? Isso, a barra do meio, nesse exato ponto que você vê uma diminuição drástica de chuva. Tá. Por isso que aquele quadro que a gente viu anteriormente começa a penalizar a partir de agora, então. Exatamente, olha aqui, ó, nós estamos começando esse decêndio que compreende 11 de maio a 20 de maio. Você vê que a temperatura cai, né? Nós saímos lá do 21, cai para 18 graus, uma temperatura média de 18 graus no decêndio, isso é previsão ainda, né? E uma chuva média município registrada aqui de 6 milímetros, quer dizer, praticamente nada. Mas mesmo assim, né, Cristina, encerrar uma safra com 95% do potencial produtivo é muito bom, né? É bastante. Se considerar as margens de erro que a gente possa ter, vamos pensar em 5% de margem de erro, e quando tudo indica positivamente, a gente acredita que essa safra realmente ela está muito boa. Muito bem. Tem mais alguma coisa para a gente mostrar de Cascavel? Que Eu você acho que gostaria de não, a gente mostrar? pode olhar até uma tendência, mas nós estamos no intervalo entre safra e safrinha, eu acho que a tendência ela acaba, de 6 meses, ela acaba não sendo muito significativa nesse período, né? Ela mostra um desvio sempre negativo, de maio a setembro, que é o período que chove pouco, né? E registra aqui para setembro, eles têm uma previsão aqui, uma tendência de 86 milímetros para setembro, que teria um desvio negativo de 5%. Então, mostra muito assim, um ano com tendência de ser um ano normal, né? Dentro da normalidade. Muito bom. Bom, a gente tem outra região também, a região lá de També, no Paraná, região do nosso amigo Valdir Frias. Aliás, foi o Valdir que trouxe para a gente as informações, que nos ajudou a montar essa expectativa aí para a safrinha dele. E a boa notícia é que o Valdir pode finalizar uma safra aí com bons índices de produtividade também, né, Cristina? Sem dúvida. Nós fizemos aqui 2 plantios, um final de janeiro, 23 de janeiro, um 24 de fevereiro. Ambos estão muito bem, né? Você vê que um com 96% de produtividade, o outro com 99%. E para a colheita, quer dizer, em função também desse recolhimento das chuvas, a gente cai um pouquinho. 96% para quem plantou em janeiro não vai mais praticamente interferir, está em fase de colheita. E para plantio em 24 de fevereiro, 92%, que é um pouco do efeito dessa recolhimento das chuvas que a gente viu também em Cascavel. Porque, teoricamente, quem plantou mais cedo não vai passar por esse período de estiagem, né? Sem dúvida, ou vai passar bem pouco, bem no né? finalzinho do ciclo, né? Muito na maturação do grão, que é até benéfico, né? Exatamente. Vamos ver então, Cristina? 24/2? Vamos ver quem está em curso? Vamos lá. Tá aqui, deixa eu só ajustar a tela para a gente enxergar bem. Então, olha aqui, ó, saindo de 24 de fevereiro, também com excedente, não tão grande, né, como em Cascavel, como quem saiu 10 de fevereiro, as chuvas já tinham diminuído um pouco, mas ainda com excedente. Suficiente para manter o potencial produtivo, né? Sem dúvida, ficou ao longo de 3 decênios, né,
começando o desenvolvimento vegetativo também com excedente. Faltou um pouquinho, pouca coisa, e no final de março, né, você viu que tem um cara chove mais, né? Aqui já está um pouquinho diferente, está intercalando um pouquinho menos de chuva com um pouquinho mais com excedente. Mas que também então, não penaliza, né? não penaliza, segura bem. Nós estamos aqui para esse cultivar, formou-se um decêndio entre 5 de maio e 14. Que é o que a né? gente está agora, né? Agora, com uma chuva aí prevista de 21 milímetros, que também praticamente não afeta. E aí, sim, a partir desse decêndio, a chuva que se pronuncia, ela acaba causando algum estresse. Mas pouca coisa. Porque de novo você vê aqui no volume de chuvas registrado a possibilidade de uma redução significativa. Cai em relação a esse decêndio, cai para baixo da metade, né? Um terço praticamente. É isso mesmo. Vamos ver aqui o balanço hídrico. Olha lá. A mesma situação de Cascavel. Você vê que na média, e até por conta do fator El Niño que você falou, a média ela está com excedente. E esse ano nós estamos aqui com déficit, né? Uhum. Mas a situação é favorável porque ainda mantém uma produtividade, um potencial produtivo muito interessante, né? Não, sem dúvida. Você vê que se entrar em maio, né, nessa condição, né, nós estamos aqui no processo do florescimento, né, no estado de florescimento, partindo para frutificação e maturação. Então você vê que essa quantidade de chuva não chega a dar uma perda significativa. E a penalização aqui acontece justamente pelo volume menor de chuva, né? Em período que a planta é mais exigente em água, né, Cristina? Sem dúvida. Olha aqui, ó, nós estamos aqui a barra do meio é o período atual, que ainda está com uma chuva maior do que costuma, né, acontecer. Então nós estamos com excedente de 46 milímetros contra uma média histórica de 15. Uhum. Então isso está ajudando certamente a carregar um pouquinho esse período que vai entrar sem chuva. Muito bem. Ô, Cristina, dá para a gente entender ou ver o que aconteceu para aqueles que plantaram um pouquinho antes, lá no final de janeiro, por exemplo? Vamos sim, vamos lá. Para justamente entender essa diferença, né? Estamos aqui, estamos buscando 23 de janeiro. Olha só. Deixa eu só arrumar a tela para ficar fácil da gente enxergar. Então você vê que quem plantou um mês antes, né? Olha só aqueles 2 períodos sem chuva que a gente viu. Né? Ele afetou um pouco mais de momento atual, que caiu para 96, porque foi num período em que o cultivar precisava mais. Sim. Mas o que acontece? Esse final que não tem a penalização, porque você vê que a chuva, nós estamos aqui no período 13 de maio, 22 de maio, que se formou esse decêndio para esse cultivar, continua trazendo os 96%, e a hora que a chuva começa a entrar no ciclo de falta, ele já está no período de maturação, a planta então já não está altera pronta, mais. né? Quem conseguiu plantar um pouquinho antes teve essa vantagem, então, e, enfim, fugiu desse período mais seco, né, Cristina? Que a gente vai passar a partir de agora, né? Pelo menos é o que as previsões estão indicando, né? Mas você vê que a produtividade final ela fica muito parecida, né, Alex? Porque o que acontece? Quem plantou antes acabou sendo penalizado nessa falta aqui. É verdade. Né? Neste período que a planta estava no desenvolvimento vegetativo. Então ele penaliza praticamente os mesmos 4% que está penalizando o final do ciclo. No outro cultivar, porque você vê que a diferença não é tão grande. Exatamente. Mas muito bom o potencial produtivo lá pro Paraná. E tudo leva a crer que teremos sim uma safra cheia por lá, uma safrinha cheia por lá, né, Cristina? Sem dúvida, pelo menos essas regiões que nós fizemos os ensaios aqui está indicando que a safrinha está excelente, né? Que o clima esse ano realmente não judiou. Como acontece que nós falamos semana passada daquela região de Minas, né? E Goiás, Isso. Né, acho que estava o leste de Goiás contra ali o noroeste de Minas,
que e, sim, essa falta de chuva está mais expressiva e judiando um pouco mais da região. Muito bem. Vamos ver o balanço hídrico desse material? Vamos lá, está aqui. Tá quem plantou nesse período está praticamente próximo da colheita, né? Mas 20 dias aí já começa a colher, né? Já começa a colher. Então você vê que quando chega justamente a falta, ó, você tá vendo que a curva aqui ela inverte exatamente no período final de maturação e colheita, então não chega a afetar. O que, no final das contas, é até bom, né? Porque agiliza a colheita, que facilita o trabalho, enfim. Não, sem dúvida, né? Não tem problema de umidade, né? Vai ficar, para colher vai estar excelente também. Boas notícias para o produtor de milho de segunda safra lá do Paraná, então. E prejuizinho, um pouquinho de penalização nessa reta final em função de uma redução das chuvas. De qualquer forma, um potencial produtivo acima de 90% aí. Isso é muito interessante, muito significativo para o produtor. Resta saber se o preço vai ajudar, né, Cristina? Pois é, tem outros fatores, né? Às vezes o clima ajuda, o preço prejudica. Fica feliz com o clima, mas na hora de vender a produção, daí a situação também se complica, né? Pois é, tem que a soma de muitos fatores. E até quando o clima favorece, a tendência é que a oferta seja maior e, obviamente, interfere no preço. Não tem jeito, mas né? garantir uma boa produtividade acaba diluindo o custo aí, enfim, dá para o produtor trabalhar melhor quando ele tem o produto na mão também, né? Por isso que eu imagino que essa situação de boa produtividade seja mais benéfica para o produtor nesse momento. Sem dúvida. Muito bem. Mais alguma coisa que você queira mostrar aí de Não, eu Itambé? acho que é isso, é a previsão, né? As previsões elas mostram aqui que não tem chuva para os próximos dias, Realmente né? para, né? Olha só. Próximos Não 15 tem dias aqui, nos né? próximos 15 dias, né? Não estamos falando de chuva nenhuma, olha, É, né? Temperaturas que vão aí entre 18 e 25 graus, 26, olha, alguns dias um pouco mais frio, com 17, chegando até 15 para o final do mês. Nós estamos nos aproximando do inverno, né? As tendências mostram já de agosto, então está sinalizando aqui um desvio positivo. Então, a setembro, 118 milímetros, então já mostra a volta da chuva em setembro. Mas são tendências, estamos muito longe ainda, né, da próxima safra. Então, agora é pensar em colher o milho mesmo. E muito bem. aguardar mais um pouco para a gente ver como fica. É isso aí. E você também pode ter essa simulação aí na sua propriedade, na sua região, utilizando o CropView, a ferramenta do CropView. Como é que ele faz, hein, Cristina? É só entrar no site www.cropview.com.br e experimente, e vai estar lá aberto, gratuito por 30 dias. Você vai poder, colocando a data de plantio, o tipo de solo, cultivar em dias e o seu município, ele vai te dar como é que está essa produção com essa análise climática pela média do município. Se você tem uma estação meteorológica na sua propriedade, ou se você faz uma coleta regular com metodologia de um pluviômetro, nós podemos receber os seus dados e aí você tem um balanço hídrico personalizado da sua propriedade. Para isso é só entrar em contato conosco no contato@ruraltecnologia.com.br ou no telefone, nós estamos em São Paulo, no 11 5505 4646. Muito bem. Fica então a dica para você, e você que quer testar o sistema, conhecer como é que ele funciona, também pode, né, Cristina? Pode, é só entrar no site, clicar em experimente e está lá, gratuito por 30 dias. Combinado então, Cristina. Semana Tá que vem a bom? gente volta com mais informações. Quem sabe a gente dá uma olhadinha lá no Centro-Oeste para ver como é que está a situação por lá. Tá certo? Combinado, vamos olhar para lá, vamos ver como tá. Se lá tá chovendo bastante ainda ou se as chuvas se recolheram mais cedo. E a consequência disso para a produção. É isso aí. Valeu, Cristina. Obrigado. Igualmente, bom final de Bom semana. final de semana. Tá, então, a Cristina Queiroz, direto lá da Rural Tecnologia, conversando com a gente sobre a situação positiva para os produtores de milho de segunda safra lá no Paraná.